Bom dia. É uma alegria receber vocês aqui essa manhã. Eu quero agradecer a presença de cada um e dizer que eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque nós vamos tratar de um tema tão importante, né? Como é educar, né? Formar um ser humano desde a infância. Olhem essa imagem. Eu quis colocar para que a gente possa fazer uma reflexão. Na natureza, o que a gente observa? Na vida dos animais, como é que são os filhotinhos? O filhote do cachorro, do cavalo, da vaca, eles nascem e logo eles já mostram uma independência para cumprir as funções que cada um desses animais tem na natureza. Já nascem bem preparados. Mas e o bebezinho humano? Como que é? O bebê humano, desde que nasce, ele precisa muito do adulto, não é assim? Para tudo. Ele precisa ser alimentado, ele precisa do colo, ele precisa do afeto, ele precisa de quem dê banho, ele precisa de quem faça dormir. Depois, esse bebê vai crescendo e ele continua a cercado de outros seres humanos enquanto ele se desenvolve. Ele é cercado na família, depois ele começa a vida na escola. O que isso mostra? Mostra que o desenvolvimento de uma criança precisa do adulto que ensina. Aprendemos desde pequenos com aqueles que estão ao nosso redor, não é assim? Vamos fazer um exercício? Queria convidar vocês para recordar um pouquinho da infância e da juventude de vocês. Com certeza vocês vão encontrar nessa recordação exemplo de muitos seres que ensinaram muitas coisas que hoje nós carregamos conosco, especialmente aqueles que nos marcaram pelo exemplo, que foram nos ajudando a entender essa parte do ser, nos ajudando a entender quem queremos, quem gostaríamos de ser. Que foram exemplos de valores que hoje entendemos serem muito importantes, que nos ajudaram a formar uma compreensão do que é a vida, do que é certo, do que é justo. Não é assim? Pais, avós, professores, tios. Desde muito pequenos, recebemos uma influência muito grande, diria determinante, na nossa formação daqueles que estão ao nosso redor. Um outro exercício que eu queria propor para vocês agora, para cada um pensar no filho, no neto, no sobrinho, né? Naquela criança e adolescente que amam. Quem vocês querem que eles sejam? Que características gostariam que eles tivessem? Alguém quer dizer brevemente o que pensou? Ser uma pessoa de bem, né? Bem-sucedido na sociedade, nos estudos, profissionalmente e todos, né? Muitas coisas, né? Queremos que sejam felizes, que sejam honestos, que sejam bons e façam o bem, né? Sejam boas pessoas, que sejam responsáveis e façam boas escolhas, que saibam amar, que tenham coragem e saibam enfrentar as dificuldades da vida, que encontrem sentido no que fazem, e por aí vai. A criança, para o seu desenvolvimento, depende dos elementos que os adultos lhe dão. E a qualidade dos mesmos haverá de incidir na formação do jovem e do homem do futuro. Essa é uma afirmativa de González Pecote. Muito especialmente
Os pais e os educadores, que são aqueles que têm mais de perto essa tarefa de educar, assumem uma grande responsabilidade, não é assim? Talvez a maior de todas, né? E é fácil educar? Quem acha que é? Alguém arrisca levantar a mão? Eu penso que se alguém levantar a mão é porque ainda não teve filho ou não tem um aluno. Ainda não teve essa tarefa. Quem nunca viu, por exemplo, o filho, né, ou a criança, ou o aluno, às vezes ter alguma atitude que a gente considera que não foi respeitosa, né, e pensar como que eu vou ensinar esse menino a ter mais respeito? Ou quando o filho aparece com algum problema, né, e pede uma ajuda para nós e a gente pensa, como que eu vou ensinar ele a resolver isso, a enfrentar essa situação? São muitas as perguntas, as dúvidas que surgem quando a gente vai educar uma criança e um adolescente. A logosofia apresenta o ato de ensinar como uma arte. É a mais bela das artes e a mais desafiadora delas. Gonzales Pecote afirma que para ensinar é preciso ensinar primeiro a si mesmo. Ou seja, aquilo que eu quero ensinar ao meu filho, eu preciso saber ou eu preciso buscar aprender. E mais do que saber para dizer com palavras, eu preciso ser exemplo daquilo que eu ensino. E a pedagogia logosófica, que tem como base, né, os conhecimentos da logosofia, como vocês viram, nasceu com esse objetivo, de levar à infância e adolescência conhecimentos que favoreçam essa formação humana, integral, e também para levar esses conhecimentos àqueles que têm a seu cargo a função de educar. E para isso, criou um método e apresenta várias ferramentas e recursos que nós podemos utilizar nesse empreito, né? E parte de um conhecimento profundo sobre quem é o ser humano. Quem é o ser humano? Quem somos nós? Quem é o nosso filho? A logosofia apresenta o ser humano com uma tríplice configuração: bio, psico e espiritual. O que isso quer dizer? É fácil nós percebermos as primeiras duas partes dessa configuração. A parte física, biológica, o corpo cresce, se desenvolve, movimenta-se. Também percebemos com facilidade que temos uma inteligência, sentimentos, emoções na parte psicológica. Mas a logosofia apresenta esse terceiro aspecto e afirma que nós temos uma natureza espiritual que explica por que naturalmente nós buscamos o bem, a verdade e o sentido da vida. O fato de sermos animados por um espírito é o que nos dá a condição de sermos conscientes de que existimos como seres inteligentes e é o que nos diferencia de toda a vida que existe na natureza. E ao falar do espírito, a logosofia não trata de nada fenomênico. É a nossa essência, é o ser que vive em nós, muitas vezes incógnito e que quer sobressair. A pedagogia logosófica manifesta que na infância, essa natureza, o espírito é muito presente. Por isso que nós vemos na criança, desde pequenininha, tanta ânsia por saber, não é assim? Eles já nascem querendo descobrir o mundo, querendo explorar tudo que está ao redor. Começam depois, quando crescem, a fazer várias perguntas, algumas bem grandes, né? Mostrando essa ânsia por saber. Por isso mostram tanta felicidade ao acertar, tantas manifestações sublimes de amor, de bem, de generosidade. Quando eu me tornei professora, eu tinha um aluno de 2 anos que tinha muita dificuldade de brincar feliz com os amigos nessa idade. Porque ele queria que todos os brinquedos fossem dele. E era difícil para ele dividir.
Era difícil. E nessa idade, no colégio, nós falamos muito sobre a amizade, a generosidade ao compartilhar, a importância de ter muitos amigos, de poder viver com eles muitas alegrias. E esse aluninho era sempre estimulado a superar aquela atitude. Até que um dia eu observei ele pegar o brinquedo e chamar um amigo e dizer: primeiro eu, depois você. Ele jogava, o amigo pegava. O amigo jogava de volta e ele repetia baixinho para ele mesmo: primeiro eu, depois você. Seu rosto estava iluminado com um sorriso que brotava da alegria que ele experimentou ao conseguir se superar. De repente ele me olhou, veio correndo e me deu um abraço apertado. Que parte dessa criança se alegrou tanto ao acertar e se superar? Ao ser generoso e viver aquele momento de felicidade com o amigo? Quem ele é? Ele é o menininho que se esforçou? Ou ele era aquela atitude que ele tinha de não emprestar o brinquedo? Outra experiência. Alguma vez o filho ou o sobrinho, ou alguém próximo a vocês, uma criança próxima a vocês, já fez alguma pergunta dessas bem grandes, que deixa a gente às vezes até um pouco assombrado? A minha filha me faz muitas dessas perguntas. Ela está hoje com 5 anos. Outro dia, depois que ela descobriu que tudo que é físico, ela estava vendo sobre o universo com o papai, e ela descobriu que tudo que é físico um dia morre. E que isso acontece com os planetas ao longo de milhões de anos. E ela ficou muito intrigada. Passados uns dias, ela me perguntou: mamãe, se tudo morre, por que Deus não morre? Fácil de responder, né? E depois passou um tempo em silêncio e ela disse: mamãe, quem é maior, Deus ou o espaço? Acho que é a mesma coisa, né? Porque os dois não têm fim. Que parte dela queria saber sobre essas coisas tão grandes, que se inquietava por aquilo que vai muito mais além do que o que está ao redor, né? Do que está ali na vida comum, né? Na vida física. Existe um conto de González Pecote que narra a cena de uma mãe conversando com seus filhos. Em um determinado momento, um dos filhos, já maiorzinho, quer saber sobre Deus e pergunta para a mãe: como podemos ver Deus? Já ouviram essa pergunta? Ou algo semelhante? E ao ouvir a pergunta do filho, a mãe segue assim o diálogo: bom, Deus nos fez para que possamos desenvolver nossas aptidões, para evoluirmos de modo tal que algum dia cheguemos a ter clara consciência do porquê da nossa existência. Quero dizer, do objetivo da nossa vida. Porém, não podemos vê-lo, disse a criança, lamentou. A afirmativa fez a mãe sorrir e ela respondeu: é certo, a Deus não podemos ver com os olhos do rosto, porque é infinitamente grande. Abarca a imensidão, o eterno. Mas se cultivamos nossas aptidões e aperfeiçoamos nossa conduta, chegaremos a vê-lo com os olhos do Espírito. Com os olhos do Espírito? Pergunta o filho. E ela responde: o Espírito é uma gratíssima presença que está no interior de cada um de nós. Desde ali nos anima, desde ali nos inspira as ideias mais belas e as obras mais fecundas. É algo assim como um motorzinho? O filho pergunta. De certo modo, filho. Um motorzinho invisível que nos impulsiona a realizar atos generosos que produzem alegrias muito sãs em nós e em nossos semelhantes.
Em realidade, se tivesse que descrevê-lo, não falaria nada ajustável à delicadeza como concebo. É algo muito palpável. É o que explica a alegria que a gente observou naquele menininho, naquela experiência. Esses momentos de alegria muito, muito profunda que eles experimentam ao acertar e ao se superar. Esse conto, ele sempre me emociona, porque ele joga luz na compreensão, então, de quem é esse ser humano que nós temos que educar. Traz essa imagem do aperfeiçoamento das próprias aptidões, quer dizer, daquilo que nós temos em possibilidades como seres inteligentes, capazes, e também da própria conduta, como uma forma de ser consciente do porquê existimos e de construirmos uma vida e conseguirmos nos aproximar de Deus. O estímulo ao aperfeiçoamento é uma das chaves que a pedagogia logosófica ressalta que temos que ter como principal objetivo. Quando a gente educa um filho, né? Quando a gente educa um jovem, uma criança, a gente precisa ter como referência a construção que nós estamos favorecendo de um ser humano. E para isso, recordar sempre que estamos todos em um processo de aperfeiçoamento. Nós temos essa possibilidade, né? Que podemos ser melhor a cada dia. Por esse caminho, nós estamos dando força para que eles cresçam experimentando a força dessa natureza, desse ser interno, os impulsionando a fazer o bem, a ter ideias construtivas, atos generosos, né? A cultivar valores. E para entender assim de uma forma mais prática, né, como que nós podemos aproveitar aquilo que vive a criança, né, para que a gente ensine a ela sobre quem ela pode ser, eu gostaria de trazer dois conceitos que mudaram muito a forma como eu hoje entendo a educação. O primeiro deles é o conceito de mente. A logosofia afirma que todo ser humano possui uma mente. E nessa mente habitam pensamentos. Quem já ouviu falar aqui sobre os pensamentos? Segundo a logosofia, eles podem ser positivos ou negativos. E são entidades autônomas que atuam, em geral, independente da vontade do indivíduo e gravitam sobre ele de forma muitas vezes despótica. Parece difícil de entender, mas não é. É uma realidade que a gente percebe com facilidade. Por exemplo, quem aqui já começou um projeto e depois de um tempo abandonou, sem compreender muito bem o porquê? Ou dormiu pensando que no dia seguinte faria uma atividade física pela manhã e quando acordou cedo teve preguiça, faltou a vontade e não foi? O que aconteceu com a vontade nesse momento? O que aconteceu lá dentro de nós que fez com que a gente desobedecesse a um propósito? O que fez aquele menininho não querer emprestar o brinquedo? São pensamentos. O tempo todo eles estão aqui na nossa mente, em movimento, influenciando a nossa vontade. Daí a importância de conhecer essa realidade e aprender a reconhecer o movimento desses pensamentos. A criança pequena, como ela ainda não tem a razão formada, e ela entende ainda muito pouco, né, sobre os conceitos, sobre a vida, ela sofre muito facilmente esse movimento, essa influência dos pensamentos que tem na mentezinha dela. E por isso a gente vê que ao mesmo tempo que ela acerta e tem atitudes muito bonitas, né, que enchem os nossos olhos, ao mesmo tempo ela erra também, não é assim? A mente infantil é suscetível a inclinar-se na direção de qualquer pensamento que a sugestione.
Quando nós trabalhamos com a criança pequena, essa realidade dos pensamentos, eles começam por primeiro identificá-los, depois a se separar da atuação deles, em especial daqueles que são negativos. E aprendem nesse exercício a escolher, a selecionar os melhores, aqueles que elas gostariam de cultivar nelas mesmas. Eu vou contar um pouquinho como que a gente apresenta esse conceito para as crianças de uma forma mais palpável. Essa imagem é de um aluninho que nós tivemos aqui no colégio, quando a gente realizava nessa turma um projeto para apresentar a mente como uma casinha mental. O uso dessas analogias é um recurso que a pedagogia logosófica oferece para que facilite que as crianças tragam para perto do entendimento um conceito, tornem concreto, um conceito que poderia ser abstrato para ela. Então a gente apresenta para elas a imagem da mente como essa casinha, olha lá. Tem uma vassourinha ali na porta também, viram? A mente dos meninos se parece muito com uma casa pequena que cada um deve aprender a cuidar e defender sempre. Por quê? Porque a espreitam pensamentos que pouco a pouco iremos conhecendo, que ao menor descuido se introduzem nela. Daí que seja tão importante defender sua portinha com uma boa fechadura, uma fechadura que você mesmo vai fabricar. Essa vassourinha a gente fez com eles a analogia de que quando tivesse ali dentro um pensamento mandão, um pensamento negativo, que eles podiam varrer para fora da casinha mental, para que ficasse lá só aqueles que são bons, né? Se alguns de vocês estiveram aqui no último café sobre as experiências felizes na educação de filhos, no penúltimo, né? Devem ter ouvido a experiência da Pete. Recorda? É o nome que a mamãe deu ao pensamento que a filha, quando aparecia na filha aquela atitude de birra, de dar piti. Nós apresentamos para as crianças a realidade dos pensamentos em uma linguagem que eles conseguem aprender, conseguem entender. Por exemplo, no colégio, a gente se refere a esse pensamento quando a criança dá a birra de pirracinha. Veja, por exemplo, olha só, como que eles conseguem, desde pequenininhos, compreender essa realidade. Aqui, nós estávamos apresentando para eles o pensamento do contra. Alguém já viu do contra na casinha mental do filho? Não precisa nem explicar quem que ele é, né? O próprio nome já conta, né? Olha só que bonitinho, essa aluninha, ela identificou. O do contra mandou eu empurrar a mesa e não comer. E esse aqui manifestou que o do contra fez ele ficar vendo desenho e não querer ir para a escola. E assim nós apresentamos para eles os pensamentos, né? Faísquinha, que é aquele que faz a criança ficar nervosa muitas vezes, né? Ter aquelas reações mais explosivas. O lorotinha, o próprio nome já diz, né? Pensamento que leva às vezes a querer mentir para sair de uma situação e não enfrentar as consequências. E nós também dizemos para elas que existem os pensamentos bons, que são aqueles que nos favorecem muito a vida. Por exemplo, o abelhinha, um pensamento que eles aprendem, né? Que reúne em si a virtude da colaboração, do saber trabalhar em conjunto, da ordem, da disciplina. E quando eles vão crescendo, eles vão aprendendo que existe dentro deles um mundo interno. E que eles podem não só observar esse mundo que existe dentro, como eles conseguem também cultivar ali aquilo que é mais importante para a vida, que são verdadeiros tesouros, que são os bons valores, os bons pensamentos, as boas ideias. Eles crescem
comprovando que a amizade, o afeto, a valentia, a paciência são, antes de tudo, pensamentos que nós podemos cultivar. Que quando alimentamos esses pensamentos, né, e atuamos de acordo com eles, eles começam a se tornar parte de nós, como valores, como virtudes que podemos levar para toda a vida. Conhecer os pensamentos é uma virada de chave para educar. Outro dia eu ouvi de uma professora que quando a filha dá birra, ela costuma dizer: a mamãe não conversa com pirracinha, conversa com você. Como uma forma de ser firme para que a filha consiga separar ela mesma daquela atuação. E aí, certo dia, ela foi dizer algo para a filha e a filha respondeu: mamãe, eu não converso com pirracinha, eu converso com a mamãe. Às vezes a gente tem o pirracinha também, não tem? Olha que interessante a gente observar, né? Essa realidade de que nós muitas vezes vivemos, temos que olhar para nós, né? Para o que a gente vive, para a gente entender também, né? O que está acontecendo com o nosso filho. E para que a gente possa aproveitar muito as experiências dos filhos, olha só, a pedagogia logosófica ressalta que elas têm um imenso valor, as experiências. É diante do que a criança e o adolescente vivem que nós temos essa linda oportunidade de favorecer que eles se observem, que eles comecem a discernir o acerto do erro, que eles reconheçam aquilo que acontece dentro deles e apresenta a vida como um grande campo experimental. Todas as vivências que a criança e o adolescente vivem, sejam elas positivas ou não, são oportunidades. Outro dia eu conversava com 2 alunos e eles tinham tido um conflito, eles estão ali por volta de 7, 8 anos, eles tiveram um conflito ali na hora do jogo do futebol e aí um bateu e o outro devolveu. A briga se concretizou. E eu chamei um de cada vez para conversar. E durante a conversa, eu fui perguntando para eles o que tinha acontecido. Eu queria ouvir deles, né, o que cada um tinha observado daquela experiência. E algo que me surpreendeu assim muito positivamente, eu nem posso dizer que é uma surpresa, assim, mas algo que evidenciou, né, o quanto eles já estavam conseguindo essa realidade de olharem para dentro, né? Eles foram me contar a parte que cabia a cada um deles. Então eles me contaram: um amiguinho fez tal coisa, mas eu errei porque eu atuei de tal forma. E aí nós fomos conversando e eu fui perguntando para eles, então como que poderia ter sido diferente, né? Que atitudes eles poderiam ter tido para que aquele resultado fosse diferente? E aí eles começaram a dizer: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter chamado a professora. Mas e se tivesse muito bravo? Eu podia ter ido para algum lugar, serenar, ficar tranquilo, para depois resolver, né, professora? No final da conversa, a gente foi recordando o quanto eles eram amigos, o sentimento que unia eles, né, o quanto eles se gostavam e ao longo da infância inteira, né, estavam cultivando aquele vínculo. E foi uma alegria observar. Foi uma alegria observar o quanto eles estavam naquele momento, né? Quanto eles mostravam naquele momento essa capacidade de pensar, de reconhecer o erro, de atuar com a sensibilidade, né? Fazendo com que aquele sentimento de amizade permitisse a eles serenar, equilibrar a conduta. E tinha já um tempo que eu não conversava com esses aluninhos, porque eles costumava atuar com eles quando eles eram menorzinhos, né? Então fiquei com aquela imagem linda, né, do esforço dos professores, dos pais e aquele resultado que eu estava observando ali na capacidade daqueles 2 alunos. Educar exige muita paciência.
Exige não rotular a criança, não confundi-la com aquela atitude negativa que ela pode ter. Continuando aquele ensinamento, né, que eu coloquei no início, Gonzales Pecote ensina o seguinte, que como a criança não sabe nem tem consciência alguma da vida, ela aceita com facilidade tudo que lhe é inculcado. Tudo que a gente ensina, tudo que a gente mostra para uma criança, ela toma como verdade. Daí a enorme responsabilidade que nós temos, né? Que tem todos os que têm a seu cargo a tarefa de conduzi-la. E não se deve esquecer que os meninos e os jovens de hoje são os homens de amanhã, de modo que não será difícil saber como haverão de ser eles, se é levada em conta a preparação que receberam quando sua reflexão era incipiente. Essas experiências, elas nos dão a oportunidade de estimular o filho, estimulá-lo sempre ao bem. Se nós queremos prepará-los para a vida, é preciso que a gente ensine isso, né? Que ensine eles o que é o bem, que estimule ao acerto, ao cultivo dessas boas atitudes. E quando diante das experiências, eles vão começando a entender que existe dentro deles esse ser interno os impulsionando ao bem, por um lado, e por outro, existem os pensamentos influenciando a vontade e conseguem separar essas duas realidades, acontece um despertar da consciência. É o que a pedagogia logosófica chama de princípio consciente. Algo que ao longo da vida da criança ela deve repetir muitas vezes. Esse ato de se observar diante do que vive promove esse exercício. Todas as vezes que a gente consegue fazer esse discernimento do que é a nossa vontade e do que é a influência dos pensamentos, nós estamos conscientes do nosso agir e do nosso pensar. A repetição desse esforço é o que vai dando a cada um esse domínio de si mesmo, esse domínio da própria vontade. E enquanto a criança cresce, ela vai aprendendo a educar a ela mesma, porque ela começa a fazer com autonomia esse trabalho então interno, né, de cultivar a si mesma. E isso vai seguir ao longo da vida toda. Sobre esse estímulo ao bem, esse ano nós fizemos aqui no colégio um trabalho com as crianças para mostrá-las que tudo isso que a gente cultiva no nosso mundo interno, que é de bem, exerce em nós uma força poderosa que nos impulsiona e que faz com que a gente tenha uma vida mais ampla e feliz, uma convivência melhor. E quais são essas forças que nos movem para o bem? O conhecimento é uma força. Os pensamentos de bem são forças. Os valores como a paciência, a perseverança, a amizade, o afeto são forças. E aqui há também uma chave, porque conforme a gente acerta e vai fazendo esse cultivo, estimulando eles a olharem para a vida, buscando esse bem, nós estamos também favorecendo muito essa formação humana. E ao mesmo tempo que eles vão se tornando cada vez mais conscientes da capacidade que eles têm de fazer o bem, eles aprendem o valor que é combater esses pensamentos e aquilo que tem dentro de nós que faz o movimento contrário, que são forças negativas, que nos levam ao erro, que nos levam a atitudes que não são boas, que promovem dificuldades. Eles aprendem desde pequenos a combater o egoísmo, a impaciência, a intolerância, a preguiça. Eu observo que atuar com o filho ou o aluno, quando ele erra, quando ele tem uma atitude que não é boa, é um dos momentos que mais geram dúvidas ou dificuldades para quem educa, seja ele pai ou professor, não é assim? Aproveitar as experiências felizes para mostrar para eles o quanto é bom acertar
É mais fácil do que saber como atuar diante do erro? Ou é fácil? Pensando nisso, eu gostaria de compartilhar alguns aspectos da pedagogia logosófica que favorecem muito a correção. Passa um minutinho. Seria ótimo se nós pudéssemos dizer que existe uma receita de bolo, que existe uma forma única, né, e que a gente pudesse atuar em todas as circunstâncias com a criança e que sempre vai ter um resultado feliz. Eu gosto muito de uma palestra de uma estudante de logosofia, que ela traz uma imagem do manual. A palestra dela se chama assim: socorro, cadê o manual do meu filho? É ótimo, né? Quem nunca quis, né, ter esse manual, essa receita de bolo pronta? Não é o objetivo aqui que a gente traga, então, algo pronto. Diante dessa circunstância, faça assim. Diante daquela circunstância, faça daquela forma. Porque cada criança, cada filho é um indivíduo. Ele tem uma individualidade. E a forma de atuar vai depender muito de quem é o nosso filho, da circunstância com que ele vive. Mas existem, no entanto, alguns princípios que são importantes termos em conta nesse momento. A correção, ela deve ser para a vida e não para o momento. Muitas vezes nós queremos mudar o comportamento do filho no momento que ele atua, não é? A gente quer que ele corrija aquela atuação naquele momento. Mas nós podemos nos perguntar sempre: o que meu filho pode retirar dessa experiência para a vida? E isso nos leva a ter a paciência, por exemplo, de entender que nem sempre essa correção vai ter aquele resultado que eu espero naquele momento. Mas vai me dar a condição de entender que pela repetição, pelo esforço de muitas vezes, né, levá-lo à reflexão e ao entendimento, que aos poucos ele vai aprender algo que permanece com ele. Deve ser discreta e acontecer quando a criança ou adolescente está sereno. Quando a gente observa que a criança ou o jovem está naquele momento que o problema acontece, que a irritabilidade aparece, eu posso intervir. Muitas vezes eu preciso fazê-lo, inclusive com firmeza se necessário. Mas é importante compreender que essa correção deve continuar e que ela deve ser feita de forma discreta e estimulante. E por quê? Porque ela deve levar à observação de si mesmo, deve levar ao reconhecimento do erro. Então, o momento mais adequado para fazer isso é quando a criança está tranquila, quando ela consegue fazer esse movimento de pensar, de refletir com o auxílio do adulto. Se ela vive uma situação, por exemplo, como aquela que eu citei dos dois amigos, essa correção deve levar cada um deles a reconhecer a parte que coube naquela situação. Deve levar à compreensão de que todo erro é um princípio de acerto. Se nós não somos perfeitos e não nascemos perfeitos, é natural que a gente erre. E a criança mais ainda, já que ela não tem a razão formada. Mas se nós ensinamos para eles que o erro é um princípio de acerto, isso passa a ter uma outra influência. A gente olha para o filho e o filho olha para o próprio erro de uma outra forma. E como que isso acontece? Toda vez que a gente, ao observar o erro, consegue compreender como fazer diferente da próxima vez. Isso é um princípio de acerto. Ter em conta o valor da explicação e da repetição inteligente, como eu disse. E deve culminar com a correção do próprio erro.
levando à superação. Esse é um aspecto muito importante. A gente consegue observar quando uma correção é bem sucedida, quando ela promove uma mudança. Quando a criança ou adolescente consegue compreender a partir daquela experiência que algo precisa modificar e que ele precisa superar algo dentro de si mesmo. Vamos voltar nessa imagem da criança pequenininha? Eu entendo que o maior sentido da educação está em colaborar com que essas crianças e jovens possam construir desde hoje, desde cedo, um mundo melhor dentro deles mesmos, com os recursos que os acompanharão por toda a vida. Quando uma criança aprende a pensar antes de agir, a reconhecer um pensamento que a conduz ao erro, a alegrar-se em fazer o bem, a desenvolver valores que lhes dão força diante das dificuldades, ela leva consigo algo que permanece por toda a vida. E depois, é essa criança que depois será o adolescente, o jovem e que será o adulto do futuro. Alcançar que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, espero que tenham recolhido algo valioso dessas experiências e nós podemos continuar no café, caso vocês queiram conversar mais sobre a pedagogia logosófica ou sobre a logosofia, podem procurar quem está com esse crachá. Muito obrigada.